almoço para você nesta quarta-feira aqui na TV Horizonte. Hoje a nossa conversa é com o querido ator Carlos Nunes. Vamos saber um pouco mais da história de vida, de tanta história boa que o Carlos Nunes tem para contar, né? No final do último bloco ele falava conosco que trabalhou com Maurício Tizumba. Bom, Carlos, eu acredito que foi um período assim de muito aprendizado para você, né? Ter um colega como Maurício Tizumba. Legal. Até porque eu saltei um pedacinho que quando eu estava servindo ao Exército, eu fiz prova no Palácio das Artes. Uhum. Então eu fiz prova no Palácio das Artes e passei porque estava fardado, porque eu não era bom ator na época. Mas você estava fardado e conseguiu a vaga, então. Consegui a vaga no Palácio das Artes. E aí eu estudava teatro nas festas lá na Engesolo. O Tizumba sempre tocava violão e cantava, e eu contava uma piada, geralmente para dar uma alegrada no ambiente também. O Tizumba sempre foi muito engraçado também, né? Então era uma delícia as festas de final de ano da empresa. E aí me formei no Palácio das Artes, e aí as pessoas começaram, vai embora daqui, você é muito bom, vai embora daqui. E aí, menina, eu fiquei com uma vontade de ir embora daqui, que não era minha essa vontade, era a vontade das pessoas. E aí eu fui para o Rio de Janeiro tentar a vida como ator, só que não deu muito certo no Rio de Janeiro como ator. E aí, 4 anos depois, eu voltei para Belo Horizonte, eu fiz alguns trabalhos muito pequenos lá no Rio de Janeiro, mas quando voltei para Belo Horizonte, nunca mais eu parei de fazer teatro. Aí você fez nesse período do Rio, que você estava no Rio. Isso, aí fiquei 4 anos no Rio de Janeiro, voltei para Belo Horizonte e aí comecei a fazer teatro. Do dia que eu voltei a Belo Horizonte, nunca mais eu parei de fazer teatro. Voltei várias vezes ao Rio para fazer alguns trabalhos na TV, né? Eu fiz um Sai de Baixo, fiz Diarista, Zorra Total, fui no Jô, na Ana Maria Braga, Minha Nada Mole Vida, fiz vários programas de humor. Mas isso depois de muitos anos. Aí nesse período você já estava morando aqui em BH, né? Isso, já estava morando aqui. Quando eu fui para o Rio, eu tinha 22 anos de idade. Eu era muito bem jovem, né? Bem jovem no início da carreira. Agora, quando a gente fala dos seus espetáculos, qual que mais marca você? Tem aquele espetáculo que tem uma história especial que mexe mais com o seu coração? Então, as pessoas gostam muito de como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso. Eu acho um espetáculo primoroso, o texto do professor Ângelo Machado. Eu acho um espetáculo muito bom. E eu, de vez em quando, assisto alguns trechos, eu vejo que as pessoas riam ininterruptamente durante 1h40 minutos. Então, eu acho isso um grande feito. Mas hoje a minha paixão mesmo é fazer Francisco de Assis, do Rio ao Riso. Ah, pois é, eu achei fantástico. Queria que você contasse um pouco da história, como que surgiu a ideia de fazer esse espetáculo? Então, eu estava fazendo 35 anos de carreira, fiz uma comemoração legal de 35 anos e queria comemorar de uma forma inusitada, que fosse um presente que eu me desse. E aí eu queria ir à Itália ver uma comédia dell'arte e eu queria ir a Assis. Eu queria conhecer Assis, terra de São Francisco. E aí eu fui com alguns amigos e com o padre da minha igreja aqui. Eu congrego na Nossa Senhora de Consolação em Correia. E aí eu fui. E na hora de entrar na igrejinha de São Francisco, cada um contava uma historinha sobre ele. E aí um amigo contou uma história linda que dizia que Leão, um grande amigo e seguidor de São Francisco, era doido para pregar com ele. Tanto pediu, insistiu, encheu o saco, que Francisco levou para pregar. E lá se foram os dois abraçados, e abraçados andaram o dia inteiro pela vila. De tardinha, quando já estava escurecendo, aí Leão falou: Pai Francisco, a gente não ia pregar? Nós já pregamos, respondeu Francisco. Não. Eu estudei do Gênesis ao Apocalipse, eu estudei os evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, até o mapa das 12 tribos eu decorei e nós não pregamos. Como não? Respondeu Francisco. Se nós abraçados em paz com a gente, com o mundo, andamos um dia inteiro pela vila dando exemplo de amor, união, respeito e fraternidade. Mas é que a gente não falou nada, né, Francisco? Se for preciso, irmão, fale. Mas só se for preciso.
E aí eu entrei para a igreja com aquela história e era lindo o que eu tinha escutado e eu entrei para a igreja e aí eu comecei a escutar fale, se for preciso, fale. Ficou ecoando uma voz ali, né? E aí ecoava aquela voz dentro de mim, fale, e eu achei que fosse preciso falar de São Francisco. E aí começou essa história, isso foi em que ano? Isso tem 5 anos já. 5 anos já. Uhum. E aí surgiu, então, toda a ideia do espetáculo. Isso. Aí eu cheguei e contei para um amigo meu, que era tenente-coronel da Polícia Militar, reformado. Ele é filósofo, escritor e é poeta. E eu contei para ele essa história e falei, eu quero que a gente escreva essa história. Ele falou assim, não, você está muito tocado porque a sua mãe morreu, você quer fazer uma homenagem para ela. Eu falei assim, também quero isso, mas eu quero contar a história de um homem genial, que foi Francisco. E aí ele escreveu a história para mim. Uhum. E eu não me arrependo nem um pouco de ter contado essa história no teatro, porque é uma história linda e que a humanidade precisa conhecer a história de São Francisco. O que você aprendeu com essa história para o Carlos Nunes, né? O que isso acrescentou para a sua vida, né? Essa história de São Francisco e interpretando ela nos palcos? A empatia, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Eu acho lindo quando Francisco recebe os estigmas de Jesus, ele diz assim, eu quero sentir a dor do crucificado. Eu quero saber o que foi o sacrifício de Jesus na cruz. E eu acho muito bonito isso, ele querer sentir essa dor que a gente sabe que é uma dor, né? Uma dor inenarrável, uma dor sobre-humana. E Francisco queria sentir essa dor e ele conviveu com esse estigma vários anos da vida dele. Uhum. É a pobreza, o precisar de pouco para viver, de se colocar no lugar do outro. Ele chamava a pobreza de irmã pobreza. E de nunca valorizar demais as coisas, sabe? Não valorizar tudo. Uhum. Tem algumas passagens lindas. Se eu puder contar para você agora, uma pequenininha passagem. Uhum. Por favor. Que Francisco estava fazendo as regras da ordem franciscana, e aí ele batia o pé, que ele queria as coisas muito certinha. E ele estava sofrendo muito com isso, porque Roma não aprovava aquelas coisas muito rígidas demais. E aí, Clara ficou sabendo que Francisco estava sofrendo muito com isso e mandou chamá-lo no convento das Clarissas. Francisco foi lá, e aí Clara sabia o que se passava no coração dele, e aí ela falou para ele assim, Francisco, não precisa você falar nada, eu vou só te contar uma historinha. Tinha um convento, e apareceu na porta do convento um gatinho. Uma freira piedosa pegou esse gatinho e começou a cuidar dele. E ela cuidava desse gatinho com tanto carinho que começou a despertar ciúme em algumas freiras. Olha, ela cuida demais do gatinho. E outras diziam assim, nossa, ela cuida de menos. E aí começou uma briga entre quem gostava mais e quem gostava menos do gatinho. E aí começou uma divisão dentro do convento por causa de um gatinho. E aí Francisco entendeu que a coisa mais importante era o amor. O que tinha que unir as pessoas na ordem franciscana era o amor, e não a regra. A regra era importante, mas era o amor. E aí ele entendeu esse gatinho, sabe? Que esse gatinho que ela estava mostrando para ele, esse gatinho não era a coisa mais importante. A coisa mais importante era porque todas aquelas freiras estavam ali dentro daquele convento. Elas estavam unidas em torno do amor, que é o amor de Deus. E aí eu acho linda essa passagem também, linda. E aproveitando que a gente está falando sobre esse espetáculo, Carlos, peço licença que a gente vai colocar para quem está em casa nos acompanhando nesta tarde, um trecho de uma live que você fez deste espetáculo. Vamos assistir. Eu acho que podia ter acontecido com o Francisco, se ele não fosse muito rico, o mês que aconteceu comigo. Eu nasci de 7 meses, muito feio, feioso e magrelo. Eu acho até que essa é a única coisa que eu tenho em comum com o Francisco. Lá no Cerro, na cidade onde eu nasci, no interior de Minas Gerais, quando nascia um filho de pobre, que é o meu caso,
Aí o pai pegava o menino e saía mostrando para os ricos da cidade. Olha, lá em casa nasceu mais um criadinho Azorde. Lá em casa nasceu mais um criadinho Azorde. Nascia, mostrava, nascia, mostrava. Quando eu nasci, meu pai chegou, olhou, reparou bem e falou assim... Holanda do céu! Holanda é minha mãe. Não! Essa merda não vai vingar, não. Não tem coragem de mostrar isso pros outros, não. Que menino feio. Isso parece um tatu ao avesso. E a minha mãe, que desde sempre gostou muito de mim, tentando remediar a situação, falou todo humilde. Ô Zezé, eu achei que ele é a sua cara. Ah, o humor já estava na veia da família. Sua mãe também, olha ali, viu? Ela tinha uma resposta pronta ali o tempo inteiro puxada para o humor também, né? A minha mãe era muito bem-humorada. Eu acho que o meu humor, eu puxei, foi da minha mãe, sabe? Que meu pai era mais carrancudo. Meu pai era um homem muito sério, era um homem analfabeto. E aí ele era muito carrancudo, muito sério. Mas a minha mãe, ela era muito divertida. Ah, muito legal. Carlos Nunes, nesse período de pandemia, como que tem sido seu contato com as pessoas? A gente já está encerrando nossa entrevista de hoje, infelizmente. E queria que você convidasse, né, as pessoas que queiram saber mais sobre o seu trabalho, a interagir com você aí por meio das suas redes sociais. Como é que tem sido? Eu converso com as pessoas pegando nelas, abraçando, beijando. Então, não tem nada mais triste para mim do que esse período em que a gente tem que ficar confinado dentro de casa. Eu, graças a Deus, tenho casa boa, tenho comida boa, tenho amigos bons, tenho vizinhos bons. Então, assim, graças a Deus eu não posso reclamar de nada. Mas eu sei que tem muita gente que está sofrendo muito por aí, né? Infelizmente. Então, se alguém quiser bater um papo, conversar, interagir... Eu tenho o Instagram, que é Carlos Nunes Oficial. É só me chamar lá no Carlos Nunes Oficial. Eu tenho também o Facebook. Acho que meu Facebook está meio lotado. Mas o Instagram... Mas lá no Instagram as pessoas conseguem interagir com você, né? A gente vai deixar na telinha também. Com certeza. O seu arroba. Eu nunca deixo de responder. Tá certo. Carlos, muito obrigada, viu, por ter participado conosco do Pra Você de hoje. Obrigado, trazer humor, leveza, um pouco de alegria para a nossa tarde, né? Em tempos tão difíceis. Eu tenho certeza que fizemos a alegria de muita gente, viu? Um beijo grande para você. Beijo, muito obrigado a todos. Gente, o Pra Você de hoje fica por aqui. Para você rever este programa, é só acessar as nossas redes sociais e também o site da TV Horizonte. Eu estarei de volta na próxima semana. Não se esqueça, sempre às 2h30 da tarde, com algum mineiro de quem você vai gostar de conhecer a história de vida. Eu tenho certeza, viu? Então até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.